certo? Esse gráfico ele é conhecido como curva força-deformação, curva carga-deformação ou curva stress-strain, tá certo? Eu vou explicar o que seria cada um desses. Então, sempre aqui eu tenho alguma coisa relacionada com carga, ou força, ou estresse. Do lado de cá, sempre eu tenho deformação. Tá bom? Toda vez que eu começo a alongar o tecido, certo? Começo a aplicar força, ele vai passar por fases distintas. No início, o tecido sem carga, ele é um pouquinho ondulado aqui, ó, certo? O tendão, as faces dos músculos, é como se eu estivesse levemente assim, frouxo, tá certo? Quando eu boto força, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai alongar, ele vai se alinhar. Até ele se alinhar, eu vou ter um período onde eu tenho pouca resistência e mais deformação. Então, como pequeno, uma força bem pequenininha, eu tenho uma deformação grande. Ele está só se alinhando, tá bom? Isso é chamado crimp, C-R-I-M-P, crimp, esse padrão ondulado. Essa aqui é a primeira zona, tá? Uma zona leve. A partir do momento que esse ligamento, tendão se alinha, ele começa a resistir o movimento, correto? Resistir à deformação. E essa deformação é proporcional à força aplicada. Quanto mais força você põe, mais deformação ele tem. Eu levo ele até um determinado ponto aqui, certo? Em qualquer ponto desse meio aqui, tá? Se eu largar esse tecido, ele eventualmente volta para o comprimento original. Então ele comporta como um elástico. Quando eu pego um elástico, eu alongo, na hora que eu solto, ele volta, não é? Eu posso alongar quantas vezes eu quiser, ele sempre volta para o comprimento inicial, não é? Então nós vamos chamar esse comportamento aqui como comportamento elástico. E essa que seria a fase elástica da deformação. Mas se eu continuar alongando e botando força nesse tecido, vai chegar um momento que eu começo a romper aquelas ligações intermoleculares. Tá? De pouquinho em pouquinho, cada vez mais. Olha, o que faz o ligamento tendão funcionar como uma estrutura elástica é a força das ligações químicas. Olha, eu tenho aqui, tem ligação química unindo duas moléculas. Eu puxo, aquela ligação distende e resiste. Guarda energia ali e puxa de volta. Então são as ligações que dão o comportamento elástico ao tecido. Se eu puxo e eu rompo a ligação, o que vai acontecer? O que vocês acham? A energia para voltar perdeu, não perdeu? Quanto mais ligações eu rompo, menos energia tem para voltar, não é? Esse tecido não volta mais para o seu comportamento original. Ele vai ter uma deformação permanente, não recuperável. O que acontece quando você pega um pedaço de plástico, começa a alongar, ele de repente ele resiste, ele cede. Na hora que você volta, ele está maior, não é? Então essa deformação é chamada deformação plástica. Em suma, deformação elástica significa deformação totalmente recuperável, toda a energia aplicada é retornada para o sistema, eu não tenho lesão. Deformação plástica significa rompi pontes cruzadas, o tecido não volta ao seu comprimento original, eu lesei. Então, lesão começa nesse nível aqui. Tá bom? Pode falar. Não. Pergunta? Não. Deixa eu ver. Se eu entender mais. Toda vez que eu faço essa transição aqui, gente, eu tenho um nível de lesão muscular. Ela pode ser microscópica. Né? E aí vem a história do tendão. O tendão vai ser lesado, se ele ficar brincando de atravessar isso aqui, ó. Ele não precisa chegar aqui para romper. Ele começa aqui, ó. Tá? Ele vai cada vez mais rompendo essas ligações. Por isso que a gente chama isso de processo degenerativo. Porque, infelizmente, nesse nível aqui, eu não tenho resposta inflamatória. Nem dor eu tenho. Mas eu tenho lesão. Certo? Então, vou entrando na resposta degenerativa do tecido. Se carga aplicada nessa posição elástico-plástica é colocada repetidamente sobre o tecido. Tá certo? Então aqui já começa a ter falha. Eu vou continuar alongando, eu vou ter então um ponto onde fica a ruptura total do tecido. Então, aí é clássico. A ruptura, por exemplo, de um ligamento para você. Tá bom? Então aqui seriam as lesões faciais.
lesão total. Aqui nessa zona aqui eu tenho minhas microrupturas e aqui eu tenho comportamento fisiológico normal. Ô, Sérgio, Bom, na verdade é o seguinte, se a pessoa tem um encurtamento muito grande, a gente precisa ganhar um pouco dessa flexibilidade. Entra aí também nesse raciocínio. Mas e como é que faz para evitar você... olha que bonitinho. Quando você alonga, tá, clinicamente, ou mobiliza clinicamente, onde vocês acham que a força sua está ali? Onde vocês acham? Ela chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Onde vocês acham que está? Depende da força colocada. Clinicamente. O máximo clinicamente vocês conseguem fazer. O máximo clinicamente vocês conseguem fazer. Acho que você vai usando o cream que você falou. Aqui. Um pouquinho a mais do que aqui. Tá? Ou seja, você nunca vai fazer indução de uma remodelação plástica através de alongamento. Porque a resposta dolorosa de lesão seria tão grande que esse paciente nunca mais voltaria para você e nem deixaria você fazer. Ou seja, as atividades terapêuticas, que eu vou mostrar depois, elas estão aqui no começo. Então você tem que começar a entender o seguinte: o que você está fazendo com o tecido? Porque não existe remodelação plástica ali, não é? Não existe, desculpa, deformação plástica. Portanto, depois que você tira o seu alongamento, depois que você tira a sua mobilização, o que acontece? Relaxa, ele volta. Tá bom? Alongamento por si só não alonga, mobilização por si só não mobiliza. Por si só. É um adjunto. Depois a gente vai falar como que seria feito. Só para introduzir dois termos aqui, seria stress e strain. Esses termos são necessários para comparar o comportamento do tecido independente das suas dimensões ou arquitetura. Tá? Então, suponha o seguinte: se você pegar um elástico fino, você vai ter um comportamento. Se pegar um elástico grosso, você vai ter outro comportamento. Entretanto, é elástico. Correto? Então, para você caracterizar o comportamento daquele tecido específico, o que é feito é o seguinte: você pega a força e divide pela área de secção transversa. Se ele é mais grosso, já faz, não é isso? Então, você caracteriza o comportamento do tecido. E essa variável, que é força dividida pela área de secção transversa, é chamada de estresse. Tá bom? Então, o estresse caracteriza tecidos diferentes. E força não. Por outro lado, eu tenho strain. Seria esticado. Se eu tiver, por exemplo, um tecido que tem 1 centímetro e ele deforma 10%, ele vai ter 1,1, não é isso? Se eu tenho alguma coisa que tem 10 centímetros e ele deforma 10%, ele vai para 11 centímetros. Então, a deformação depende do comprimento do tecido, não é isso? Então, em um caso, a deformação foi de 1 centímetro, no outro caso, a deformação foi de 0,1 centímetro. Mas isso foi porque o espécime era diferente. Então, para evitar comparações com estruturas com comprimentos distintos, o strain é dado como porcentagem do comprimento inicial. Certo? Quantos por cento ele deformou? Tá? Então, é só uma forma de normalizar. E quando eu tenho uma curva stress-strain, todos os tecidos da mesma natureza comportam-se iguais, independente do formato dele. Tá bom? Então, esse termo vem daí. E guarde a questão de strain, que é importante, porque a gente vai saber o seguinte: que tecidos que são alongados entre 3% e 4% do seu comprimento inicial entram na fase de deformação plástica. Tá bom? Então, deformação entre 3% e 4% do seu comprimento inicial entra na fase de deformação plástica. Então, no processo de reabilitação, se atividades impostas sobre o tecido, por exemplo, no caso do cruzado anterior, uma fase inicial ainda, se eu fizer uma atividade cuja deformação chegue a 4%, estou brincando com coisa perigosa. Se a atividade que eu fizer leva a uma deformação de 2%, 3%, aquele estresse é benigno, é benéfico. Ele não põe risco no paciente. Tá bom? Mas isso só acontece quando eu estou lidando com tecidos em recuperação, que ainda são fracos. O tecido maduro, passo de
dificilmente vocês vão conseguir um mutismo. Então agora, gente, nós vamos ver o seguinte. Eu estou falando aqui de elástico, plástico, né, e o comportamento elástico seria caracterizado por uma coisa desse tipo aqui. Ó. Eu tenho